Gente, que calor é esse? Olha, cortei o meu cabelo. Graça e paz, queridos! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero me arrumar com vocês. A minha transformação neste dia de calor, que está quente demais, não é mesmo? E eu comecei hoje, amados, fazendo sabe o quê? Cortando os meus cabelos. Eu mesma cortei, com a maquininha, isso mesmo. Tão simples assim, para me refrescar. E há algo de errado nisso? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. É pecado uma mulher cortar os seus cabelos curtos? É pecado uma mulher raspar os seus cabelos? Esse tema é bem complexo, mas nós vamos juntos descobrir o que Jesus, o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso, amém? Agora, enquanto eu tento aqui me refrescar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão um pouco diferente, algo que vai tirar assim da nossa mente uma contradição que às vezes muitas pessoas têm em mente. E se você já se questionou sobre isso, então vamos explorar esse assunto juntos agora. Bora lá? Antes de mais nada, amadas, eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão que está assistindo, dizer a vocês que nunca eu compartilhei com vocês aqui o meu testemunho e o motivo que eu gosto tanto de usar este cabelo curtinho. Mas um dia eu vou contar, tá bom? Vou contar para vocês e vocês entenderão com certeza esse motivo e o porquê dessa sensação gostosa que eu sinto de refrescância no pescoço. Amados, este bate-papo, ele não se destina apenas aos cristãos, mas para todos aqueles que têm interesse de entender sobre o que Jesus diz sobre isso. É importante a gente lembrar que muitas dessas regras foram estabelecidas pelos próprios seres humanos, tornando o fardo pesado demais para nós carregarmos. E Jesus, ele nunca abordou a questão de que as mulheres raspassem o cabelo lá na Bíblia, em seus ensinamentos. E como cristã, o meu objetivo é viver de acordo com os princípios que Cristo nos ensinou, independente das minhas próprias preferências. Se naquela época Jesus não se importava com isso, quando a lei era muito mais rígida, é improvável, amados, que ele repreenderia algo que nem sequer está mencionado na lei. Nós devemos lembrar, amados, que Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. E pela graça, nós alcançamos liberdade e paz para vivermos da maneira que a gente se sinta bem. Eu recentemente, olhando aqui alguns canais do YouTube, eu me deparei com um vídeo. E nesse vídeo, uma pessoa ela estava afirmando que haverá um lugar no céu onde todos os nossos fios de cabelo serão guardados. Ela estava se baseando no fato de que Jesus disse que Ele conhece o número de fios de cabelos em nossas cabeças. Porém, amados, no entanto, essa é uma interpretação que está assim, digamos, bastante fora de contexto. O que Jesus quis transmitir é que Ele nos conhece tão bem que até sabe quantos fios de cabelos nós temos.
Isso é uma expressão do seu amor por nós, não é uma regra sobre os nossos fios de cabelos. Em resumo, cortar o cabelo significa apenas reduzir o comprimento. E ninguém pode interferir na quantidade de fios que Deus faz crescer em nossas cabeças. Portanto, amados, não faz sentido considerar isso um pecado. Você pode até estar aí agora se perguntando: será que há algo na Bíblia que aborda o corte de cabelo? É verdade. É verdade que existem alguns trechos nas Escrituras que mencionam cabelo, mas eles devem ser entendidos dentro do contexto da época em que acontecia o fato, da época em que eles foram escritos. Amados, recentemente nós fizemos um estudo sobre as cartas de Paulo aos Romanos aqui no nosso canal. E Paulo, ele abordou algumas questões relacionadas a isso também. Eu quero te convidar, se você não assistiu, a ver, volte, veja esses vídeos, eu vou colocar aqui nesse card, para que você possa compreender mais profundamente sobre os ensinamentos de Paulo. E Paulo, quando ele estava ali em Corinto, ele percebeu uma mistura de culturas, de costumes. Os romanos, os judeus, os gregos e outras culturas conviviam naquela cidade e cada um tinha suas próprias práticas, tinha as suas próprias crenças. E isso levou a confusões de julgamentos, especialmente em relação ao cabelo das mulheres. E uma das coisas que Paulo observou foi a presença de um templo conhecido como de Afrodite, que era basicamente um local frequentado ali por meretrizes. Lá essas mulheres eram levadas pelo menos a uma vez por ano ter relações com pessoas que elas não conheciam, e a parte do costume delas era raspar totalmente a cabeça, e isso fazia parte da cultura delas para elas se defenderem e se entenderem melhor naquela situação. E da mesma forma no Egito, era comum que as mulheres raspassem a cabeça. Há relatos que sugerem que isso era feito para evitar problemas com piolhos, e algumas mulheres usavam perucas como forma adicional de proteção. As egípcias faziam isso para se protegerem, e elas não eram meretrizes. Então, amados, havia uma confusão muito grande ali. Por outro lado, na cultura judaica, as mulheres tinham o costume de usar um véu como sinal de submissão. Esse véu cobria não apenas os cabelos, mas também a cabeça e, em alguns casos, os ombros. Para os judeus, uma mulher que não usasse o véu era muitas vezes desrespeitosa, e em algumas interpretações poderia ser associada também à prostituição, mesmo com os cabelos compridos. Paulo, ele agiu ali então para evitar que as mulheres fossem confundidas como prostitutas, porque essa era uma prática comum em certos cultos. Ele aconselhou aquelas mulheres a usarem véus para evitar então maus entendidos. No entanto, isso era específico para a situação de Corinto. Naquela época, Paulo não estabeleceu um princípio moral eterno. Cada igreja, amados, tem suas próprias doutrinas e tem seus próprios costumes. É importante que a gente entenda e respeite as regras da nossa comunidade. No final das contas, não é pecado cortar o cabelo ou raspar a nossa cabeça. Mas, como cristãos, nós também devemos evitar escandalizar aqueles que estão ao nosso redor. Se a sua igreja ou a sua comunidade tem restrições quanto ao cabelo,
É importante então que você encontre a maneira de respeitar essas normas, sem julgar as escolhas dos outros, amém? O apóstolo Paulo, ele nos ensina a ser submissos às autoridades, e isso inclui nossos líderes espirituais. Lembrem o que está escrito em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17. Vale a pena lembrar, amados, que em 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versículos 3 a 5, nós somos aconselhados a não nos envolvermos em discussões infrutíferas sobre questões de cultura, de doutrina, e sim nos concentrarmos na doutrina de Jesus. Portanto, fiquem tranquilos. Ao decidir cortar o cabelo, nós, mulheres, assim como eu e como você, não estamos pecando. Nós devemos fazer o que nos faz nos sentir melhor. O importante é compreender o contexto do Evangelho, e assim nós encontramos liberdade. Lembrem-se de Gálatas. Em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 1 a 9, nós temos um alerta para não aceitarmos nenhum evangelho além do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, amadas, busquem nas Escrituras a verdade por si mesmo. Você, meu irmão, que também está assistindo esse vídeo, busque conferir nas Escrituras Sagradas. Deus nos ama da maneira que somos, e Ele também te ama do jeitinho que você é. Que Deus abençoe a todos nós, e nós, com certeza, nos vemos no próximo vídeo. Agora, me diga uma coisa. Comente aqui nos comentários para mim o que vocês acharam do corte do meu cabelo, hein? Cá entre nós, para mim, eu estou super feliz e bem fresquinha aqui no meu pescoço. Tá fresquinho demais, gente.